Boa tarde a todos. Muito obrigada à professora Paula André pelo desafio que me fez há uns meses, uns longos meses atrás, de me obrigar a voltar a desembrulhar estes temas sobre os quais tinha trabalhado. Eu venho, portanto, falar da transformação da arquitetura, daquilo que eu chamo a habitação popular e não arquitetura, enquanto alfacinha de gema urbana de várias gerações. O encantamento pela arquitetura popular rural vem das minhas breves incursões ao interior de Portugal, primeiro com familiares e depois académicos. E recordo em particular a primeira visita que fiz à aldeia de Monsanto no quadro de um trabalho da disciplina de projeto, sou arquiteta, no quarto ano de arquitetura, e do fascínio que senti pela adaptação das casas e da malha da aldeia à geografia do local. A oportunidade de trabalhar depois com o arquiteto Keila Amaral, o Pitum, primeiro no bairro do Castelo, em Lamego, no norte de Portugal, em 1978, e depois na aldeia Castelo Bom, em 1987, no concelho de Almeida, no centro de Portugal, onde levantei e desenhei, ali como colega, todas as casas e estudei os modos de habitar dos habitantes, permitiu-me afinar o olhar e procurar uma abordagem mais reflexiva sobre a transformação da habitação, já muito visível em 1987 em Castelo Bom, com as primeiras casas de imigrantes e de não imigrantes nas suas margens. Em 1981, tinha partido para Moçambique, estava a viver em Moçambique e tinha tido a oportunidade de participar num estudo interdisciplinar sobre a transformação do habitat em meio rural em Vilanculos, na província de Inhambane. Neste caso, uma transformação operada pela implementação de uma política de reagrupamento de todos os camponeses no que foi chamado de aldeias comunais. O impacto desta política normativa e coercitiva na degradação das condições de vida das populações rurais levou-me a frequentar um mestrado no Instituto de Urbanismo em Paris para refletir sobre este processo. A leitura da obra de referência de Henri Lefebvre sobre a produção do espaço foi fundamental e constituiu uma charneira na minha leitura e compreensão destes processos de transformação da habitação rural por imposição, neste caso, política. Mas como o estudo que realizara sobre Castelo Bom já mostrara, a transformação acelerada da habitação rural nas últimas décadas resulta também da pressão do mercado. Desde finais da década de 50, a entrada das populações rurais portuguesas numa sociedade mais urbana, através da imigração para os países da Europa mais desenvolvida, levou à construção de um novo tipo de casa na sua aldeia natal ou nas proximidades, a chamada casa de imigrante. Na segunda metade do século XX, os imigrantes foram os principais agentes da transformação da paisagem rural em Portugal, deixando a marca da sua ascensão social obtida na dura labuta nos países de acolhimento, sobretudo através desse novo tipo de casa que construíram e da imersão na modernidade e urbanidade capitalista. As casas novas construídas pelos imigrantes são muito maiores e mais modernas que as antigas e pequenas e pobres casas onde viviam antes de emigrar. E, do seu ponto de vista, são muito mais bonitas, contrariando o discurso detrator da elite dominante de então. Outros estudos que realizei posteriormente em aldeias algarvias sobre a transformação do edificado, no caso de Martim Longo, em 1988, e sobre o património e desenvolvimento da aldeia de Alte, mais tarde, em 1990, e especificamente o estudo interdisciplinar que tive a oportunidade de participar sobre as casas de imigrantes no norte de Portugal, com uma socióloga e uma antropóloga, em 1999, graças ao desafio especificamente da Carolina Leite, contribuíram para uma percepção mais clara da transformação em curso no mundo rural em Portugal. Do encantamento inicial com o modo de vida e de habitar destas populações rurais, pela sua mestria técnica, a sua adaptação, como dizia o colega ainda há pouco, ao meio, ao modo de vida, à cultura,
Parti então para uma análise socioespacial das transformações deste habitar, pretendendo entender as suas causas, os processos, as motivações e práticas dos seus vários agentes, os circuitos de influência, os novos modelos e tipos de casa. Portanto, tive de abandonar o meu olhar estrito de arquiteta para incorporar noções das ciências sociais. O estudo comparativo que realizei no quadro da minha tese de doutoramento, em 1999, já lá vão uns anos, sobre a metamorfose que se operava no habitat rural em Portugal, com a que se operava no habitat em Moçambique, num contexto muito distinto, permitiu-me entender que, em ambos os casos, a transformação em curso se inseria no processo de urbanização à escala global que Henri Lefebvre tão bem retratou na sua obra premonitória da década de 70, A Revolução Urbana. Os dois casos inserem-se num processo de urbanização do campo, desencadeado pelo mercado ou pelo Estado, que são a expressão rural da urbanização global. Quer no meio rural, quer no meio rural, quer no meio urbano com as grandes tensões urbanas marginais, nos deparamos com manifestações do tema que aqui está a ser discutido, a construção popular, feita pelos próprios habitantes, sem apoio técnico, mas uma outra construção popular do que aquela que está predominantemente aqui a ser tratada. Outrora, em que as mutações socioespaciais eram muito mais lentas, que hoje utilizavam-se os materiais e técnicas locais e seguiam-se os modelos ancestrais, como o colega falou, conhecidos de todos, a que Panerei chamou de tipos consagrados implícitos, variáveis segundo as regiões e bem adaptados aos modos de vida e cultura e construídos sem arquitetos. Também hoje, com o processo de urbanização acelerado à escala planetária, a nova habitação popular utiliza os novos materiais e técnicas disponíveis agora no mercado e segue os novos modelos veiculados globalmente. Terá esta construção popular contemporânea menos valor que a construída pelos nossos antepassados? Considerando como Lefebvre que o espaço é produto do social, quer a construção popular antiga, quer a moderna ou contemporânea, espelham os grupos sociais que as produzem. Ambas são claros indicadores sociais e a leitura da sua transformação revela a transformação societal que a origina. Foi na perspectiva de conhecimento socioespacial que desenvolvi as pesquisas que estão na base desta apresentação. Mais do que transformar ou preservar, norteou uma vontade de compreender este processo de transformação. Teço brevemente considerações sobre as perspectivas teóricas e disciplinares que enquadram o olhar sobre a transformação do habitat popular no período em estudo e reflito sobre a emergência do novo modelo de casa de tipo vivenda unifamiliar à escala global e reflito também brevemente sobre as perspectivas disciplinares sobre a arquitetura popular em Portugal e os pontos de vista sobre a casa de imigrante e, por fim, faço uma breve abordagem à emergência das casas novas de não imigrantes, para além das casas novas de imigrantes, das pessoas que estão em percurso de mobilidade social ascendente. Sobre as perspectivas que enquadram as mudanças aceleradas da habitação, importa destacar que o interesse dos arquitetos pelo habitat popular cresceu com as mudanças que ocorreram com a Segunda Guerra Mundial, com a destruição de antigos bairros e aldeias e a proliferação de novos grandes conjuntos habitacionais, seguindo os princípios da Carta de Atenas de 33, mas persiste hoje com a transformação provocada pela contínua explosão demográfica e urbana. A nostalgia do passado e as preocupações com a sua salvaguarda ou a busca de novas metodologias de intervenção e de novas soluções estão muito na origem destas reflexões. Os arquitetos tendem, em geral, a privilegiar nos seus ensaios sobre a arquitetura popular pré-industrial a qualidade estética e arquitetónica das formas exteriores, descurando os processos e os contextos em que foi forjada. As perspectivas formalistas, funcionalistas ou estruturalistas que dominavam em meados do século XX, tendendo a ler
a habitação popular antiga como um cenário fixo e intemporal e descurando as mudanças que nela já então ocorriam. A abordagem estrutural-funcionalista foi mais longe a confrontar a análise das estruturas espaciais com a análise da estrutura social, mas a sua abordagem tende a ser a histórica, não tomando em conta a capacidade de ação dos atores nem as suas práticas no espaço. É nesse sentido que, na década de 70, o novo olhar mais compreensivo sobre os processos de mudança e a capacidade de ação dos habitantes, de que destaco o autor já referido, de que sou uma grande admiradora, Henri Lefebvre, que norteou a minha pesquisa. Seguindo uma abordagem marxista não ortodoxa, o autor tomava em conta o peso dos constrangimentos estruturais, os poderes públicos, instituições, as ideologias, o mercado, a industrialização, mas atribuía também grande importância ao local, às lógicas, às práticas e competência dos atores sociais na sua vida cotidiana, bem como ao habitar e ao habitante. Com a sua pesquisa, Lefebvre abre o caminho em França à inclusão do habitante nos estudos urbanos, visando contribuir para políticas e planos mais informados sobre os interesses e aspirações dos cidadãos, em alternativa a uma visão tecnocrática de cima para baixo, inerente aos grandes conjuntos habitacionais do pós-Segunda Guerra Mundial e que mantém hoje toda a atualidade. As transformações estruturais que ocorrem na segunda metade do século XX, a reconstrução e aceleração da produção do pós-Segunda Grande Guerra, com a intensificação da industrialização e o modelo fordista de crescimento e, depois, desde 1973, a crise do petróleo e a globalização da economia neoliberal, tiveram fortes consequências nas mudanças abruptas e no modo de vida e de habitar em meio rural e urbano, bem como na transformação dos modelos culturais e de casa. Bernard Kaiser, um sociólogo francês, distingue em França, nas décadas de 50 a 80, dois períodos desta ruptura do habitat rural. Nas décadas de 50 a 60, que ele chama de modernização, com a melhoria das condições de trabalho e conforto doméstico. E nas décadas de 70 a 80, a urbanização ou integração do espaço interior e exterior da casa no que ele chama de normalidade citadina, ou paridade de dignidade com os citadinos, com a incorporação de sinais de prestígio no novo vocabulário urbano, considerado mais valorizador que o rural antigo para os habitantes. A noção de urbanização da casa expressa as metamorfoses operadas no processo de urbanização do campo e manifesta-se pelo recurso sistemático a novas formas e a novos espaços retirados do vocabulário urbano e testemunhando a ascensão social dos seus habitantes, a melhoria do nível de vida e um modo de vida mais urbano. No estudo comparativo que concluí em 1999 sobre a transformação do habitat rural em Portugal e em Moçambique, procurei demonstrar que a hegemonia deste novo modelo de casa em meio rural está intrinsecamente ligado à extensão da urbanização resultante da integração à economia de mercado. Em Portugal, onde o desenvolvimento industrial e a modernização chegaram mais tarde que no norte da Europa, a aceleração da mudança do habitat rural desde a década de 60 teve como principal protagonista o imigrante, regressado ou não, que construiu o novo tipo de casa mais urbano na terra natal. Nos finais, sob as perspectivas disciplinares em Portugal, uma breve nota, nos finais da década de 50, a obra de referência em Portugal que todos conhecemos sobre a construção popular, o Inquérito da Arquitetura Popular em Portugal, expressa uma vontade subversiva e inovadora dos arquitetos assinalarem a diversidade regional do habitat vernáculo, urbano e rural, ressaltando as particularidades modernas da arquitetura popular, a plástica e a poética das suas formas. Todavia, as variações regionais identificadas foram vistas como homogéneas e imutáveis, e não se identificaram as variações segundo os grupos sociais, nem ao longo do tempo. As belas formas e os cenários seculares que a obra apresenta não
sublinham as privações do povo que as produzia e habitava, nem as suas motivações para a mudança, como revelaram a migração para as cidades e a imigração que reemergia agora para a Europa industrializada. Este inquérito, ao mesmo tempo que anuncia o processo iminente de modernização e urbanização do país e do habitat popular na segunda metade do século XX, institucionaliza-o como campo de estudo. Com a Revolução de Abril de 74, o interesse pelo estudo da construção popular, rural e urbana ganha novo impulso, quer pelo repúdio ou curiosidade pelas novas formas populares de construção, quer na perspectiva de conhecimento e salvaguarda do património construído antigo. No último quartel do século XX, são publicadas obras generalistas e ensaios monográficos que se centram, sobretudo, sobre as características históricas e patrimoniais, sendo escassas as referências nesses textos às mudanças que marcavam já a habitação popular nesse final do século XX. Foi mais profícua e atenta à mudança a investigação feita sobre as novas construções populares nas periferias das cidades, os chamados clandestinos aqui em Portugal, loteamentos clandestinos, com obras de referência e vários artigos em revistas da especialidade nas décadas de 70 e 80. A maioria das pesquisas empíricas sobre as novas construções populares em meio rural abordam-nas, em geral, de um ponto de vista formal, sem relação com o edificado antigo do povoado em que se inserem, constituindo a exceção a pesquisa da antropóloga Rocha Trindade sobre as casas de imigrante de Queiriga e duas, falsa modéstia, duas publicações em que participei, Arte na Roda do Tempo e as Casas de Sonho, que fiz com Carolina Leite e Roselina de Villanova. Esta publicação das Casas de Sonhos aborda pela primeira vez as genes, as motivações, os atores e as representações, as práticas e as configurações das casas de imigrantes, evitando os preconceitos do discurso então hegemónico. As casas de imigrante, construídas graças à poupança conseguida no país da imigração, suscitaram pontos de vista diferenciados segundo os grupos sociais, sendo muito apreciadas pelos próprios imigrantes, que as veem como casas bonitas, grandes, modernas e confortáveis, bem como pelos habitantes pertencentes ao mesmo grupo social de origem rural popular, mas foram denegridas pelo discurso dominante. A maior parte dos textos escritos destas décadas por arquitetos sobre as casas de imigrante criticam o recurso a projetos importados que, todavia, constituíam uma minoria, bem como criticam a incompetência dos imigrantes na sua forma de habitar e o seu mau gosto, o desprezo pela tradição e a invasão do campo com casas desenraizadas. O discurso dos arquitetos oscilou entre o desprezo doutoral ou a crítica soberana, o desgosto e sentimento de agressão pela nova paisagem construída e pela desestruturação dos ecossistemas locais, como se os imigrantes fossem os únicos culpados, a tolerância ou compreensão face às necessidades da ascensão popular, na sequência da diáspora, da modernização e desenvolvimento tardios do país. Alguns reconhecendo a importância da pesquisa em ciências sociais sobre o processo de produção das casas de imigrante, rejeitam-nas como objeto de estudo, como eu aqui faço, em arquitetura, classificando-as como grotescas e uma injúria à disciplina. Mas outros defenderam a necessidade de refletir sobre a nova realidade arquitetónica e urbanística que a casa do imigrante representa, e houve também alguns poucos arquitetos mais irreverentes que se insurgiram contra o discurso depreciativo, expressando mesmo uma certa curiosidade e entusiasmo pelas casas, como o nosso colega arquiteto Manuel Graça Dias, que as considerava belas,
porque legítimas, autênticas, por fugirem à cultura tradicional, por não serem bem comportadas. O discurso detrator esbateu-se com a percepção da existência de outros agentes responsáveis pelo processo de produção das casas. Desenhadores, construtores ou fabricantes de materiais de construção, e pela ausência na cena rural do arquiteto. A Casa do Imigrante expressa a falta de apoio municipal às estratégias familiares de construção de habitação e à falta de apoio nacional à reinserção do imigrante na sua terra natal. O documentário da arquiteta Helena Roseta e da socióloga Maria Beatriz Rocha Trindade, O Sonho do Imigrante, e a versão portuguesa do livro, que já referi mais uma vez com falsa modéstia, das Casas de Sonhos, contribuíram para debater a questão e sublinhar a importância da compreensão das lógicas dos imigrantes pelos autarcas, arquitetos e urbanistas, de forma a promover intervenções mais ajustadas a esta realidade social e ao ambiente. A emergência, desde a década de 80, de novas habitações de não-imigrantes, também contribuiu para uma perspectiva crítica mais criteriosa. E é sobre esta relação entre a percentagem das novas casas de imigrante e de não-imigrante que agora me refiro para concluir. Com efeito, mesmo em Portugal, onde o imigrante foi um agente incontornável da modernização e urbanização das aldeias nestas primeiras décadas, eles não são os únicos agentes deste processo. Nesta segunda metade do século, toda a população rural se urbaniza, embora a ritmos diferentes. Na pesquisa realizada em 4 aldeias do norte do país, observamos que algumas das casas de tipo novo não eram de imigrantes. Na pesquisa empírica que aprofundei em Alte, entre 1989 e 94, e em que procedi a um levantamento exaustivo de todas as casas da aldeia, segundo uma abordagem socioespacial, diacrónica e sincrónica, verifiquei que as raras casas novas da década de 50, depois, se houver tempo, eu leio isto. As raras casas novas da década de 50 foram construídas por altenses residentes que não tinham imigrado. Na década de 60 e até meados de 70, a atividade de construção aumentou, sendo as casas novas construídas, quer por imigrantes, quer por residentes não imigrantes, muito semelhantes. 20 casos os imigrantes e 17 casos os residentes não imigrantes. E, em contrapartida, foi só entre 1975 e 1985, graças à democratização do país, que os imigrantes construíram a maioria das casas novas em Alte. Foram 31 casos, neste caso. Registando-se poucas casas novas de residentes não imigrantes, apenas 6 casos. A partir de 85, com a integração europeia e o surgimento de iniciativas associativas e públicas que favorecem a mobilidade socioprofissional ascendente das populações rurais que não emigraram, diminui o número de casas novas e volta a equilibrar-se o número das casas que são construídas pelos imigrantes com as que são construídas pelos residentes não imigrantes, entre 9 e 8. Portanto, entre 1975 e 85, nesta década, a Casa do Imigrante tem efetivamente um papel de acelerador, mas não de precursor. Não foram eles os primeiros a construir casas novas. Do processo de modernização e de urbanização dos modelos de casa em meio rural. Ao longo da sua estadia nos países europeus de acolhimento, os imigrantes adquiriram progressivamente um modo de vida mais urbano e moderno que se expressou no novo tipo de casa que construíram através da sua localização na periferia do tecido da aldeia, através do maior afastamento em relação à rua, da composição variada... Tem tempo? 2 minutos. Da construção variada... Já me perdi. Através da sua localização na periferia do tecido da aldeia, do maior afastamento em relação à rua, da composição variada da fachada,
da maior área e maior número de visões que as pequenas casas de outrora. O contraste entre a imagem de prestígio das casas novas de imigrante e as casas populares antigas, muitas vezes degradadas e abandonadas, testemunha a entrada tardia e caótica de Portugal na modernidade e urbanidade. Pelo seu maior número e pela imagem de sucesso que exprimem, as casas de imigrante deste período constituem uma referência para os futuros construtores, proprietários e residentes de casas unifamiliares da mesma condição social que não imigraram, que são operários da construção ou trabalhadores de serviços e do comércio. Se os modelos urbanos veiculados pelos imigrantes se difundiram nas comunidades de onde são provenientes e aonde regressam, é porque no interior do país as condições locais atravessam um processo de transformação similar de passagem do rural ao urbano. Imigrantes e não imigrantes que constroem casas novas de tipo popular, urbana e meio rural ocupam uma posição similar no espaço social da aldeia, com o mesmo nível escolar e uma mudança idêntica de estatuto socioprofissional. A sua ascensão económica permitiu a ambos investir na melhoria das suas condições de habitação e inserir-se na sociedade urbana capitalista de que outrora haviam sido excluídos pela sua condição de agricultores pobres. Todavia, a mobilidade socioprofissional ascendente destes dois grupos acresce para os imigrantes a mobilidade geográfica e residencial para lá das fronteiras nacionais, que joga um papel particular de aceleração da mudança de modelo de casa. A experiência de vida no estrangeiro e a poupança mais substancial que ela favoreceu explica a assimilação de referências que não fazem parte do repertório das influências daqueles que ficaram. Isto explica a existência nas casas de imigrantes de um acréscimo de justaposição de formas, cores, texturas e materiais que agregam as referências nacionais e os elementos importados do estrangeiro. Então, o que caracteriza a casa de imigrante é este acréscimo de referências tomados dos dois mundos, estrangeiro e nacional, moderno e tradicional, urbano e rural, industrial e artesanal, entre muitos outros duos. Num ecletismo particularmente rico de sentido, quer ao nível do espaço e paramentos de transição entre a casa e a rua, quer da organização do espaço doméstico e da duplicação de espaços com usos idênticos, embora por grupos e em momentos distintos. Esta acumulação, a cozinha de dentro e a cozinha de fora, esta acumulação de referências nas casas de imigrantes exprime, para além do repúdio da penúria antes da imigração e da labuta além fronteiras, uma sede de assimilação de sinais de modernidade, gerada na inserção da sociedade urbana e de consumo que o imigrante deseja expressar sem pudor e sem vínculo a normas exteriores, em jeito de afirmação face a uma sociedade que o tinha privado de tudo. É esta característica que identifiquei no norte de Portugal e confirmei em alto, que distingue a casa do imigrante a vivenda unifamiliar com jardim dos trabalhadores de origem rural, em situação de extensão social e económica no interior do país. Mas este modelo nacional é modulado num contexto político e socioeconómico específico que inscreve-se no modelo internacional de vivenda unifamiliar com jardim, característica de generalização da condição salarial. Portanto, não é um fenómeno só nosso. Por outro lado, as casas de imigrantes são tão criticadas pelo discurso dominante, não testemunham apenas o seu percurso no estrangeiro. A importação de elementos dos países de acolhimento é sempre limitada pelo processo de escolha e pela sua reinterpretação ou tradução. A modernidade e urbanidade que os imigrantes inscrevem nas suas casas concretiza-se num contexto local, ou concretizou-se num contexto local, regional e nacional, o qual foi marcado até finais da década de 80 pela quase ausência do arquiteto e pela falta de apoio municipal e estatal, os quais são igualmente responsáveis pelo novo tipo de casa. A influência urbana acrescida que caracteriza as casas do segundo período, construídas após a Revolução de Abril, espelha-se na justaposição de múltiplas referências e às variações regionais. As variações regionais em todo o país mostram a vivacidade das influências e contextos regionais e locais. Estou mesmo a acabar, só um bocadinho, está bem? As casas de imigrantes são mais visíveis na paisagem portuguesa quando nas situações, nos locais onde constituem o único sinal de desenvolvimento. Nas localidades onde emergiram outras soluções para o desenvolvimento local,
As casas de imigrantes não são maioritárias e o sentido das influências pode inverter-se. O peso que adquirem as casas de imigrantes no conjunto do edificado está, assim, condicionado pela situação económica e social, local e global. Na década de 90, em contexto neoliberal, foram lançados programas de iniciativa pública mais direcionados para a patrimonialização e turistificação do que para o desenvolvimento rural integrado, que, juntamente com os mídias, veicularam uma nova... Desculpa. Vamos já. A importância acordada a soluções formais inspiradas nos modelos antigos esvaziados dos seus conteúdos vivenciais. Ao mesmo tempo, passa a haver maior intervenção do arquiteto. Portanto, mesmo em remate, eu só queria sublinhar que em grande parte do mundo rural em Portugal foram efetivamente os imigrantes que abalaram da década de 70 para os países da Europa desenvolvida, que em maior número conseguiram vencer a precariedade e aceder a uma poupança suficiente para melhorar a sua habitação na terra natal. Mais cedo que os que ficaram na aldeia, eles conseguiram inserir-se numa sociedade urbana, moderna e de consumo que os acolheu e cujas novas práticas, novas formas de vida e de habitar, eles adoptaram pouco a pouco. De regresso definitivo ou periódico ao país, eles constroem a sua nova casa, que é a expressão nacional, como eu disse, que se expande à escala global. Este tipo de casa vulgarizou-se com a generalização da economia de mercado e da condição de assalariado, por conceder aos seus habitantes, proprietários, uma maior margem de manobra para gerir a sua passagem do rural ao urbano e expressar a sua extensão social e a sua urbanidade. A configuração, é mesmo só que queria mostrar... Pronto, então mesmo só a última coisa. Hoje a percepção, porque eu penso que isto é importante, isto passou-se na década de 70, 80, princípios de 90. Hoje, a percepção do impacto da explosão demográfica e urbana, portanto, aqui é só para mostrar, isto é uma casa de não imigrante, na aldeia de Alte. Hoje, a percepção deste impacto da explosão demográfica e urbana, com a duplicação da população mundial desde 75 e a sua urbanização acelerada, que passa de 37% para mais de 54%, coloca novas questões ao património construído atual e passado, sobre a sua sustentabilidade e apela, no meu entender, é isso que eu queria deixar este testemunho, à construção de um novo património popular que integre o saber antigo, mais estudado aqui neste colóquio, mas também estas aspirações modernas e as novas técnicas e abordagens produtoras de um maior equilíbrio socioeconómico para evitar que cheguemos todos a isto.